Boa noite, vamos lá para mais uma aula de História da Psicologia. Hoje nós vamos começar a ver as nossas bases filosóficas, isso mesmo. Vamos descobrir como que a filosofia contribuiu para a formação do que a gente conhece hoje como a psicologia. Lembrando, nós vimos a etimologia na última aula, que é o estudo da alma. Fique com essa, que vai fazer todo sentido agora que a gente vai estudar um pouco da filosofia. Bom, por trás de qualquer produção existe uma história. As coisas elas não surgem do nada. Muito pelo contrário. A gente vê que a psicologia de cada época foi influenciada pelo momento histórico em que ela aconteceu. Dessa forma, a psicologia veio se construindo e até hoje é influenciada de acordo com o momento histórico em que estamos. A história nada mais é do que a ciência que estuda o homem e sua ação no tempo e no espaço. Está ligada ao anseio do homem ao autoconhecimento. Assim, qualquer produção humana possui história. Compreendê-la é fundamental para entender o processo de desenvolvimento humano. Assim, quando a gente pensa em história e psicologia, a gente consegue visualizar uma contextualização de teorias psicológicas de acordo com o momento histórico do seu formulador. A psicologia ela tem um longo passado, mas uma curta história. Isso porque, como a gente viu na última aula, ela se torna ciência apenas no final do século XIX. Porém, todo esse período anterior a isso nos trouxe e, principalmente, influenciou e contribuiu para a psicologia que nós conhecemos hoje. Mas, falar de filosofia e psicologia, sim. Se a gente fala que ela tem um longo caminho histórico, a gente está falando que a psicologia ela surge atrelada à filosofia desde o mundo grego, quando traz como objeto de estudo a alma. A gente vai vendo que ao longo dos séculos, mais precisamente ali no século XVII, há uma mudança do objeto de estudo e vai mais voltado para as questões da mente. Posteriormente, a gente vê a entrada da fisiologia, bem como a metodologia científica e os estudos sobre a conduta. Então, resumidamente, a gente pode compreender a história da psicologia dessa maneira. Assim, os antecedentes filosóficos, nós vamos ver Platão, Aristóteles, Descartes, Sócrates, que são elementos necessários na compreensão da psicologia filosófica. A gente vê também as questões do nascimento da psicologia, com estruturalismo, funcionalismo, a Gestalt. Posteriormente, as teorias mais clássicas, com a psicanálise, o behaviorismo, psicologia humanista, psicologia cognitiva, e por aí nós vamos. O que distingue a filosofia da psicologia moderna são a abordagem e técnicas usadas, que detonam a emergência desta última como um campo de estudo próprio, essencialmente científico. Então, quando é que a gente tem essa ruptura e essa mudança? Quando a gente tem a adoção da cientificidade da nossa teoria. Até o último quarto do século XIX, os filósofos estudavam a natureza humana mediante a especulação, a intuição e a generalização baseadas em suas experiências. O que a gente vê que posteriormente, quando ela se torna ciência, isso acaba sendo feito a partir de testes empíricos, a partir de formulação de hipóteses e por aí vai. Mas como a gente está fazendo essa retomada, vamos voltar lá para a antiguidade, lá para o mundo grego e perceber como é que essa psicologia se dava entre os gregos. Os gregos eles já trazem a psicologia justamente como esse estudo da alma. E a alma, o espírito, era concebido como parte material desse ser humano,
era a parte que era responsável pelo pensamento, pelos sentimentos, pelos desejos, as percepções, aquilo que hoje a gente conhece como a subjetividade do sujeito. E nós vemos que ao longo dessa própria evolução da sociedade grega, a gente vai vendo o quanto que esse estudo da alma vai se modificando. Claro, isso tudo está atrelado à própria especulação sobre o homem e sua interioridade, ou seja, uma compreensão do interior do homem que a filosofia tem. Quando a gente pensa nos pré-socráticos, que pensavam no homem enquanto percepção, que trazia esse dualismo frente ao mundo idealista e ao mundo materialista. É justamente esses pré-socráticos que trazem essas formas de idealistas, enquanto aquela ideia de forma do mundo diferente dos materialistas que acreditam na matéria que forma o mundo já existe antes da percepção. A gente vê que é essa oposição ao qual os pré-socráticos se debruçam. Mas se a gente volta mesmo assim, pensa na antiguidade, a gente vê os órficos. Sim, os órficos, eles veneravam Orfeu e diziam que a alma poderia levar uma vida autônoma separada do corpo. A alma pode vagar de corpo em corpo, bem como em sua imortalidade. A alma pode deixar o corpo durante o sono e vagar por aí. Então, os sonhos seriam nada mais do que vivências da alma no mundo do além. É interessante a gente pensar isso porque, em teorias mais clássicas da psicologia, existe-se um debruçar sobre os sonhos. No entanto, a gente vê que já desde a antiguidade já se havia esse olhar para esse que se torna um dos conteúdos da mente que é amplamente estudado na nossa psicologia. Quando a gente tem Sócrates, a gente vê que a principal característica humana para ele é a questão da razão, que separa os homens de outros animais. A gente vê esse limiar entre homem e animal, e é essa razão que nos dá essa diferença frente ao outro. Essa razão que é vista como a essência do humano e que se torna base para as teorias da consciência. A razão, ela permite o homem de controlar os seus instintos. É bacana a gente ver esse estudo de Sócrates sobre a razão e sobre a importância dela, porque quando a gente pensa nos outros estudos que acabam tomando uma maior proporção dentro daquela conhecida como a psicologia filosófica, a gente vê os estudos de Platão, que também trazem um dualismo, no entanto, traz um dualismo entre alma e corpo, no qual a alma seria de origem divina do homem e o corpo seria o castigo, uma forma de prisão para essa alma. Essa própria concepção de alma dissociada do corpo traz também ainda questões sobre a imortalidade da alma, a qual a gente já havia visto com os órficos. E essa alma barra razão ficaria no cérebro. E a medula seria justamente a conexão entre esse corpo. A gente vê aqui que as questões de corpo e alma para Platão nos mostra que na morte o corpo tem fim e a alma se liberta. Enfim, a alma pode viver amplamente. Sobre essa questão da medula, eu acho importante a gente reforçar que essa medula ela vai ser vista como uma ligação da alma com o corpo. Da mesma maneira que a gente vê nos estudos fisiológicos mais recentemente, há pouco mais de um século atrás, que é justamente tentar de compreender como esse sistema nervoso funciona. Assim a gente consegue fazer uma ligação direta com esses estudos mais recentes, por assim dizer, e o quanto que a filosofia é importante por já trazer desde dessas épocas mais remotas um olhar e uma compreensão para além. É bacana também a gente se ater a Aristóteles, porque Aristóteles ele já traz uma outra noção, ainda que tenha a dicotomia entre alma e corpo, para ele, eles não podem ser dissociados.
A própria concepção de alma associada ao corpo traz uma noção de finitude da alma, diferentemente de Platão, que acredita que a alma é infinita. Assim, a gente já vê questões voltadas para o psique, que seria uma forma de princípio ativo de toda e qualquer vida. O Aristóteles, além de trazer isso, ele constrói e nos deixa como legado o da Ânima, que é o primeiro tratado psicológico, que traz questões sobre razão, percepção e sensações, que, até os dias atuais, ainda é um objeto de estudo muito importante da psicologia. A filosofia entre os gregos é extremamente importante justamente porque a gente consegue visualizar determinadas coisas que a teoria psicológica acaba utilizando enquanto base. Por isso que a gente fala de bases filosóficas da psicologia que são tão importantes. Hoje nós vimos os pré-socráticos, os órficos, Sócrates, Platão e Aristóteles. A gente viu de uma maneira mais reduzida, mas é interessante a gente entender que esse estudo que traz uma dicotomia entre alma e corpo proposta por esses filósofos, ainda que por olhares diferentes, por meios e vias diferentes, é interessante porque, como a gente pode citar o Aristóteles, que sistematiza o próprio estudo da alma, ele traz também uma concepção mais biologicista, diferentemente de Platão. Para ele, e é bacana a gente falar isso, a nossa alma seria dividida em três. Aquela que é vegetativa, que seria a alma de comer. A alma sensitiva, aquela que percebe as coisas. E a alma racional, que é capaz de pensar. O interessante da gente olhar aí é justamente ver essas nuances e diferenças entre as teorias, entre a filosofia de cada um desses filósofos, porque ambas contribuem para aquilo que a gente conhece como a psicologia hoje. Ambas trazem modos de ver, visões de homem, que é tão importante e nos é tão cara dentro da psicologia, que contribuem para para o nosso crescimento e a nossa construção. Outra coisa interessante ainda que Aristóteles nos traz é um modo de ver monista, dada a estreita ligação entre corpo e alma, ao qual ele defende. Para ele, a alma incorpora a faculdade da lógica. A gente vê que esse próprio pensar de razão ligado à alma, desde Sócrates, já acaba vindo arraigada no discurso filosófico. A gente vê que a razão se torna aquilo que diferencia o homem do animal. Com Platão, a gente vê que essa alma e corpo estão ligados e elas estão ligadas a partir da medula. Aqui a gente tem uma sistematização dessa alma a trazer questões também, e quando eu falo isso aqui com Aristóteles, a gente vê isso, essa sistematização que nos demonstra justamente uma divisão dessa alma. E ao dividi-la, a gente consegue reconhecer a razão, as sensações e as percepções, que posteriormente se tornam importantes objetos de estudo para a psicologia. Aristóteles ainda traz que a alma é independente do corpo e imortal. É bacana a gente ver isso, porque assim, ela é imortal, no entanto, ela é indissolúvel do corpo, diferentemente do que a gente viu com Platão. São 2.300 anos antes da psicologia científica. A gente está falando que duas correntes, e por assim dizer, de psicologia filosóficas existiam claramente há 2.300 anos
antes da gente se instaurar enquanto ciência. Essas duas visões e que são colocadas como as mais importantes justamente pela possibilidade da gente reconhecer frente às outras teorias que vão sendo construídas e que 2000 anos depois disso são construídas, que é justamente essas questões platônica e aristotélica. Na platônica a gente vê essa questão da alma imortal e separada do corpo, e na aristotélica uma alma mortal, pertencente ao corpo. É bacana a gente se ater isso e é uma discussão muito interessante, porque justamente aquilo que dá nome a essa ciência, ao qual hoje a gente se debruça, foi o grande objeto de estudo da psicologia filosófica entre os gregos. A gente vai ficar por aqui e a gente se vê na próxima aula. Obrigado!